Comitê Gestor da Internet no Brasil saúda todas e todos e dá início, nesse momento, às atividades do 5º Fórum da Internet no Brasil e Pré-IGF Brasileiro 2015. Saudamos também aqueles que, neste momento, nos acompanham por transmissão online e convidamos a todas e todos que participem e debatam por meio de suas redes sociais, hiperlinkando-se através da hashtag FórumBR. O objetivo deste encontro é disseminar o mais amplamente possível os princípios para a governança e uso da internet no Brasil, princípios que em nosso país já foram elevados a um dispositivo legal, a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, o Marco Civil da Internet. Este ano, o Fórum está dividido em 4 linhas temáticas que vocês terão a oportunidade de conhecer ao longo do dia de hoje, e também a 3ª conferência do ciclo de conferências CGI-BR 20 anos, Princípios para a Governança e Uso da Internet, que abordará o tema diversidade. Desejamos que aproveitem esses 3 dias para ajudar a construir pontes multissetoriais em favor de uma internet inclusiva, livre e democrática para todas e para todos. Para iniciar oficialmente o 5º Fórum da Internet no Brasil, temos a honra de convidar para compor a mesa desta solenidade de abertura o senhor secretário executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o professor Hartmut Glaser. Para acompanhá-lo, convidamos o senhor secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, senhor Maximiliano Martinhão, neste ato, representando o governo federal. Senhor secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Manuel Gomes de Mendonça Neto, neste ato representando o governador do Estado, Rui Costa. O magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia, o professor doutor João Carlos Sales Pires da Silva. E a senhora diretora do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, a professora doutora Ildenise Ferreira Novo. A seguir, o professor Hartmut Glaser assumirá a coordenação da mesa desta sessão solene. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos realizando um fórum da internet no Brasil. A ideia desse fórum é apenas comunicar a todo o Brasil que a internet é uma ferramenta importante. Nós queremos caminhar pelo Brasil todo falando sobre a internet e mostrar como a internet é uma ferramenta importante. Esse é o nosso 5º fórum. Já fizemos um em São Paulo, fizemos outro em Recife, outro em Belém. No ano passado, juntamos 2 eventos, fizemos mais um em São Paulo e agora estamos aqui em Salvador. E a ideia é que este evento, ao mesmo tempo de motivar o uso da internet, mostrar como a internet é importante, ser também um fórum de preparação para um grande evento que teremos em novembro, lá na cidade de João Pessoa, na Paraíba. É o nosso 10º Fórum Internacional da Internet. O Brasil teve o privilégio de organizar o 2º, em 2007, no Rio de Janeiro, e agora o 10º lá em João Pessoa. E este fórum aqui em Salvador é uma preparação para esse grande fórum internacional. E eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer a presença. Eu sei que muitos viajaram e vieram de longe, outros são aqui da região. Bem-vindos todos neste evento, e eu desejo realmente que possamos ter 3 dias de interação, de trabalho, de cooperação, de aprendizado, de troca de ideias, realmente crescendo em relação ao que nós fazemos na nossa internet aqui no Brasil. Mais uma vez, bem-vindo a todos, e eu quero passar rapidamente a palavra, mudando um pouco aqui a sequência, ao reitor da Universidade Federal da Bahia, professor João Carlos Sales Pires da Silva, que está com um pequeno horário apertado
para a sua palavra. Por favor, então, professor João Carlos, sua palavra em nome da reitoria. Bom dia a todos. É uma satisfação imensa estar aqui. Peço desculpas por precisar me retirar em seguida, mas eu não poderia deixar de estar presente e de fazer algumas ponderações rápidas acerca da importância do trabalho aqui desenvolvido, das discussões que nós vamos ter desse evento. Eu fico muito tranquilo porque eu sei que a UFBA vai estar muito bem representada no evento. Posso verificar aqui a presença de vários colegas, alunos, professores da Universidade Federal da Bahia, técnicos que têm um papel destacado na gestão de TI na universidade. Quero aqui, então, cumprimentar especialmente Luiz Cláudio, né? Dizendo a satisfação de tê-lo aqui com o nosso superintendente de tecnologia da informação. Vejam, vocês devem ter visto recentemente uma cerimônia na Casa Branca. O presidente Obama foi interrompido por alguém que fazia algum protesto, e o presidente pegou e disse: veja, você está em minha casa, vem aqui comer meus canapés e pretende interromper, tirar minha palavra, etc. Essa imagem, esse pequeno vídeo viralizou, certamente, né? Todos devem ter visto notícia. Mas aí temos um modelo curioso. Nessa pequena situação, nós temos aí um desenho de duas perguntas fundamentais, né, que todos aqueles que discutem a constituição de espaços públicos devem se fazer, e se fazem desde o tempo antigo, da Grécia. Ou seja, quem tem direito de estar num espaço público? Vocês lembram que os gregos responderam isso democraticamente, é claro, com a exclusão de mulheres, estrangeiros, escravos, né? Responderam isso democraticamente. Aqueles que estavam ali, democraticamente, podiam fazer o quê? Essa é outra questão. O que é lícito fazer? O que nesse espaço, uma vez constituído, é lícito utilizar? Nós sabemos que um grande debate, que caracterizou exatamente o espaço democrático grego, visava separar o uso de argumentos lícitos de argumentos não lícitos, o uso de expedientes retóricos de outros, o uso da palavra tendo preeminência sobre outras formas de poder, né? Ameaças não podiam corromper o espaço público. Ao mesmo tempo, nós tínhamos uma situação curiosa, naquilo que caracterizava a independência, a individualidade do povo grego. Uma indistinção completa entre vontade coletiva e liberdade individual. É curioso isso, ou seja, o que é que um grego considerava ser livre? Era poder participar desse espaço, era poder opinar. Mas, ao mesmo tempo, isso implicava uma invasão completa da sua privacidade. O grego não podia professar qualquer religião. Lembrem-se, Sócrates, que foi condenado a tomar cicuta, em certa medida estava levado a isso por um crime de não respeitar os deuses da cidade, né? entre outras coisas, de corromper a juventude, outros detalhes, né? O que significa isso? Aquele momento de construção de espaço, compreendia tinha um modelo de liberdade que muda completamente com a modernidade. Nós sabemos que a modernidade não deixa de introduzir a ideia da liberdade individual, do direito privado, como condição de acesso ao espaço público. O que eu quero apenas deixar como reflexão para vocês, exatamente, é um momento como esse, desafios de constituição desse espaço, o desafio da inclusão a mais ampla, né? E, ao mesmo tempo que se faz essa inclusão, como proteger, como encontrar a medida entre o que é o espaço privado, o que é o espaço coletivo, o que é a vontade coletiva e saber se ela tem direção ou não tem direção,
né? O quanto pode a constituição de algo que, em certa medida, não é como a entrada dos gregos, né, na Ágora, porque, naquele momento, você tinha, digamos, elementos de controle na constituição do espaço público. Nós vivemos um tempo extraordinário, onde a inserção nesse espaço, né, a participação nesse espaço, a possibilidade de estar nesse espaço não vai poder contar com um presidente Obama dizendo: olha, espera aí, você está na minha casa, aqui você não pode fazer isso. Né? Mas, certamente, o fato de que não se pode interromper a palavra de alguém num espaço como a internet não quer dizer que ela não possa refletir sobre procedimentos de controle para que discriminações, assédios, invasões, todas as formas de autoritarismo não sejam transpostas de forma sutil ou não sutil, tornando esse espaço admirável, que escapa a todos os controles, não certamente uma promessa de paraíso, porque paraíso não existe, mas que não seja para nós a certeza de um inferno. Obrigado, bom congresso a todos vocês, bom trabalho. Obrigado, professor João Carlos Salles Pires da Silva, reitor da Federal aqui da Bahia, pelas palavras, e entendemos o seu compromisso, que não será tão tranquilo e tão bom como esse aqui. Sabemos que tem um desafio grande lá na sua universidade. Entendemos a sua escusa para sair um pouquinho mais cedo. Agradeço a vocês a compreensão. Né? Agora temos uma audiência com os estudantes, terceirizados, né, nesse momento tão delicado que a universidade tem enfrentado. Né? Obrigado a vocês, bom congresso. Licença. Obrigado. Passo, então, agora a palavra à professora Ildenize Ferreira Novo. Ela é diretora do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia. Por favor, professora Ildenize. Está ligado. Bom dia a todas e todos. Agradeço o convite, o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Excelentíssimo senhor Manuel Gomes de Mendonça Neto, secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Inovação, um magnífico reitor que acabou de sair, professor Glaser e o secretário Maximiliano. São muitos e frequentes os incentivos de toda a natureza e de múltiplas origens para que se aprofunde a discussão sobre os novos papéis e valores da informação na rede e dos profissionais que elas se dedicam em uma era de compartilhamento e cooperação, que se alargam com a evolução dos processos de comunicação que transformam os cenários do ensino, da pesquisa, da inovação social e tecnológica. Tendo em vista que a natureza de governança na rede mundial é descentralizada e multissetorial. Eu venho aqui falar de um lugar que me convém, o da ciência da informação. E quero dizer a vocês que alcançou-se, em consequência, esse cenário de mudanças nos últimos anos, significativos avanços no aprofundamento dos estudos sobre a natureza das transformações que as tecnologias de informação e comunicação ocasionam na sociedade. De um enfoque inicialmente tecnológico e econômico, as discussões sobre práticas interacionais em redes passaram a ter como cerne o desenvolvimento humano, a inclusão social e digital e a segurança na rede. Nós acreditamos que somar é multiplicar, nesse sentido dos estudos desses enfoques. Assim, vivenciamos uma maneira peculiar de interagir com nossos interlocutores sociais e entendê-los enquanto protagonistas passou a ser o nosso principal objetivo. O tema do evento não poderia ser mais oportuno para o momento atual de transformações profundas que marcam e marcarão um novo modus operandi de práticas sociais e econômicas em todo o mundo. Estão sendo e serão sempre registradas, organizadas, armazenadas e disseminadas informações que circulam e circularão na rede. Em pesquisa recente, realizada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em 2014, publicado no início desse ano, sobre o meio de comunicação que os brasileiros utilizam, a internet foi apontada por 42% dos brasileiros, perdendo apenas para a televisão e o rádio. Apesar da sua crescente importância, é alto ainda o percentual de entrevistados que não utilizam a internet no país.
mas dos que utilizam, 76% das pessoas acessam a internet todos os dias, em uma exposição média diária de 5 horas de segunda a sexta-feira e de 4 horas nos finais de semana. Eles estão em busca, principalmente, de informação, sejam elas notícias diversas, diversão, entretenimento, e de uma forma de passar o tempo livre e acima de tudo, estudo e aprendizagem. Os dados mostram que 65% dos entrevistados são jovens de até 25 anos. É a nossa geração Z. Entre os que têm 65 anos, esse percentual cai para 4%. Entre as redes sociais e os programas de trocas de mensagens, nós vamos do Facebook, em primeiro lugar, ao Twitter, né, que é popular entre as elites políticas e formadores de opinião, que foi mencionado apenas por 5% dos entrevistados ainda. O que evidencia a importância de conhecer esse perfil, intermediar a relação entre a informação e o desenvolvimento do protagonismo social, considerando em especial as atividades de processos, produtos, instrumentos, práticas gestoras e ações mediadoras do acesso à informação, para que possamos valorizar o crescimento e a consolidação da conduta protagonista desses cidadãos. Nesta tarefa, incluímos os profissionais de ciência da informação, tecnologia de informação e comunicação. O desafio da internet hoje é conhecer os usuários da rede e suas expressões, a produção de seus conteúdos, que são multirreferenciais. Portanto, precisamos de abordagens multidimensionais para lançar luz aos processos interacionais vivenciados nos ambientes da rede. Este é o caminho para que se possa pensar e realizar ações para a valorização da diversidade cultural desse país, ampliar o acesso à informação, ao conhecimento, valorizando o sociocultural e seu desenvolvimento, que é inesgotável. Além disso, não podemos deixar à margem o desenho do mapa de governança global da internet e a necessidade de entender o perfil socioeconômico dos usuários, o perfil de acesso, inclusão e desenvolvimento social. Por isso, a importância da multissetorialidade na discussão de princípios e propostas para o futuro dessa governança. Parabéns pela escolha temática e um bom trabalho a todos. Professora Ildenise, muito obrigado pelas palavras. E ouviremos agora, então, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui da Bahia, Manuel Gomes da Mendonça Neto, representando o governador. Pela informação que eu obtive, todos os governadores aqui do Nordeste estão reunidos em Teresina, Piauí, para uma reunião aqui da região Nordeste. E o governador, que estava confirmado, então está aqui bem representado pelo secretário. A palavra é sua. Muito obrigado, bom dia a todos. Enorme prazer estar aqui. Eu estou usando 2 chapéus, na verdade. De origem, eu sou acadêmico, sou da área de TI, então tenho uma grande afinidade aí com o tema do fórum. E é um prazer enorme estar representando aqui o governador Rui Costa. Como o Gláser falou, os governadores do Nordeste estarão se reunindo a partir de amanhã. Então, há toda uma preparação, inclusive um dos temas é ciência e tecnologia, um dos temas que vão ser tratados vai ser banda larga. Então, ele não pôde vir, mas mandou um abraço a todos, né, lamentando muito não poder estar presente aqui num evento de tamanha importância. Eu gostaria de iniciar saudando, né, o nosso secretário executivo, o Gláser, né, o professor João Carlos já saiu, mas eu gostaria de deixar um abraço para ele também, a professora Ildenise, e o Maximiliano, né, que está na minha agenda visitá-lo em breve em Brasília, né, que é o nosso secretário de Telecomunicações. Nós temos o maior interesse aí na área de banda larga, né? Não sei se o secretário Jefferson vai poder vir também, mas inclusão digital também é outro tema importantíssimo. Gostaria de saudar todos os colegas que estão aqui, né, colegas da UFBA, vejo muitos deles, e toda a comunidade aqui, né, representado por empresários, academia e a sociedade em geral. Bem, esse é um fórum bem plural, porque a internet é bem plural. Eu acho até que foi interessante
a sequência de discursos, porque o nosso reitor da UFBA, o João Carlos, para quem não sabe, ele é filósofo, então a visão dele é da perspectiva de filósofo, né, como a internet é diversa, inclui diferentes pontos de vista e como isso afeta a democracia e a participação. Né, a professora Denise, que é da área de ciência de informação, né, falou bastante em profundidade aí sobre o uso humano da internet. Eu vou vestir um pouquinho o meu chapéu de cientista da computação. Eu vou falar de outros usos que eu acho que está afetando a internet e que tem grande impacto, né? Então, nós todos sabemos que está vindo aí a internet das coisas, onde as maquininhas todas vão ter IP fixo e você vai ter em casa dezenas, se não centenas de devices. Né? Isso traz grandes questões do ponto de vista da gestão da internet. Privacidade é uma delas, né? Então, se a sua geladeira está na internet, tem um IP fixo e ela está falando com o supermercado, teoricamente, vai-se poder saber quantas cervejas você está tomando por semana. Né? Ou por dia, né? Em alguns casos. Ou no caso do secretário, né? Como é que... Deixa lá. O secretário do Minicom aí sabe, outro dia me deram uma definição ótima, ser secretário é esporte radical. Então... a outra coisa que a gente está caminhando muito rapidamente é para a coisa de sistemas, né? Então, a gente tem cada vez sistemas muito complexos interligando e falando e operando com outros sistemas também muito complexos, né? Isso, do ponto de vista de negócio, tem um impacto enorme, porque você não sabe quem é dono de quem. Então, quando você liga um smartphone num carro, né, claramente tem uma disputa aí, quem é que vai dominar esse negócio, se é a indústria de smartphone, se é a Google, ou se o carro, se é a Ford. Né? Então, isso tem implicações do ponto de vista de negócio, mas tem implicações também do ponto de vista de gestão de internet, porque faz dois mundos colidirem. Né? Então, quando a gente fala num carro, a gente está pensando em segurança, ou safety, né, em inglês, que é não fazer o carro bater ou falhar, ou ter uma falha de freio. Quando você fala de internet, você está falando de security, a pessoa não hackear aquele componente. Se você mistura as duas coisas, é uma colisão assim, bem desafiadora. Né? Então, já tem casos de pessoas hackearem carros ou aviões, né? Outro dia saiu, e no mundo onde tudo isso vai estar interconectado, traz desafios interessantes. Essa é uma área aberta, em termos de pesquisa, não há soluções para ela, e um fórum desse tipo também cabe bastante discussão, como é que a gente faz esses mundos aí operarem conjuntamente. Um outro ponto, indo talvez no nível mais alto de abstração, eu ouvi uma palestra recentemente muito interessante sobre os grandes ciclos de desenvolvimento aí da humanidade, né? Então a gente saiu da era industrial, entrou aí na era da informação, e essa pessoa dando a palestra dizendo que a gente, aos poucos, vai estar saindo da área da informação, onde há uma dominação muito grande das TICs, para a área da sustentabilidade, que é um grande desafio hoje na sociedade moderna. Então, uma discussão como é que a gestão da rede mundial se encaixa nesse mundo, né? Por exemplo, monitoramento de florestas, de água, dessas coisas todas em tempo real, e como é que isso vai ser usado para o bem geral, é também um desafio muito grande, e é uma discussão que está num nível mais alto, eu acho que vai bem além desse fórum, mas é uma discussão que eu acho que também cabe nesse fórum. Bem, dito isso, tirando o meu chapéu de acadêmico, colocando o chapéu de político, eu gostaria de falar, né, que uma grande tarefa minha, né, como secretário de Ciência e Tecnologia, é garantir a inclusão digital no estado da Bahia, que é um problema em geral, né, um problema que afeta todo o país. No caso do nosso estado, é especialmente marcante, porque a Bahia, se você desenhar um mapa dos grandes backbones, das grandes fibras, elas descem norte-sul e descem pelo litoral. Né? Em alguns lugares tem derivações para alcançar ali Belo Horizonte, então passa em cidades como Vitória da Conquista, para quem conhece aqui a Bahia, mas o meio do nosso estado, que é uma área enorme, né? A Bahia é mais ou menos o tamanho da França, então isso dá uma... ele não está conectado. E agora o oeste do estado, que é uma área rica, é cerrado, é muito produtivo em grãos, está sendo alcançado por backbones de Brasília. Então, há um grande vácuo,
E aí traz todo o esforço do próprio Minicom, né? Tem o projeto das cidades digitais, que é da Secretaria de Inclusão Digital, se não me engano, e que nós estamos trabalhando, quer dizer, estamos tentando mapear o que está acontecendo e colocar esforços nossos para a última milha, por exemplo, ou para alguns backhouse, mas persiste o problema de interligar. Quando a gente fala em inclusão digital, a gente pensa imediatamente em inclusão para todos os cidadãos, mas do ponto de vista institucional, de governo, né, eu acho que há uma sequência aí de prioridades. Então, eu diria que a prioridade número 1 para o governo do Estado da Bahia é ligar todas as escolas públicas, tá? As municipais e as estaduais, para a criançada, né, entrar nesse mundo, né? Isso aí eu acho que é a prioridade número 1. Então, é um desafio, mas não é um desafio tão grande quanto fazer a inclusão digital de todos os cidadãos. Então, um planejamento nessa linha cabe junto com o Minicom, aproveitando que temos um secretário aqui, que eu acho que é uma coisa muito benéfica e pode servir de modelo. A Bahia é um modelo interessante, porque é um estado muito pobre, não sei se vocês sabem. A Bahia é a 4ª população, 8º PIB do país, mas é o 23º PIB per capita. Nós, no Nordeste, só ganhamos do Piauí e do Maranhão. Talvez Alagoas, não sei. Né? Então, nós estamos, apesar de ser um estado de tamanho físico grande, de um peso econômico grande também, por causa do tamanho populacional, per capita nós somos um estado muito pobre e um estado que realmente a inclusão digital ainda é muito limitada. Então, escolas é uma prioridade, né? O governador tem atacado e tem realmente se empenhado no tema educação. Então, eu acho que um desenho para a gente conseguir botar a banda larga nas escolas é um desafio muito interessante. E quando eu falo banda larga, outro dia eu conversei com o pessoal da Fundação Lehman, ele falou, não, se você botar 10 megabits por segundo, nós conseguimos usar as ferramentas aí educacionais que nós precisamos. Mas, veja bem, a internet, você sabe como é que é, eu tenho acompanhado, né? Eu sou um macaco velho da computação, as coisas, as ferramentas pedem cada vez mais. Então, 10 megabits é hoje para resolver o problema de hoje, né? Se você quiser ter um mínimo de horizonte, você tem que botar pelo menos 100 ou fibra ótica em toda a escola. Então, esse é um plano que eu acho que cabe se sentar junto e se planejar junto, tá? Mas, além das escolas, todas as unidades de saúde, na ordem, né? E todas as unidades de segurança pública, né? E aí, na parte de segurança pública, com uma coisa bem mais plural também, eu acho que cabe várias outras parcerias. Nesse jogo aí, entra tanto as operadoras, né? E, do ponto de vista de governo, para nós, não é transparente, quer dizer, as operadoras também se protegem, mas não é transparente onde é que estão os backbones dela, para que estão sendo usados, esse tipo de coisa. Talvez do ponto de vista de inclusão digital, principalmente alcançar essas unidades aí que eu mencionei, a gente pudesse ter uma transparência maior, como também os pequenos provedores. Eu fiquei muito surpreso de ver a densidade e a complexidade dos pequenos provedores aqui no estado da Bahia. Então, você vai em cidades relativamente pequenas, existem cidades que estão ruins, mas existem cidades que as pessoas estão jogando fibra ótica na porta das pessoas, na porta de escolas e de hospitais já, né? Então, nos 4 níveis, né, última milha e anéis de cidades, eu acho que é uma coisa que até se autorresolve, quer dizer, esses pequenos provedores aos poucos estão se resolvendo. O grande desafio são os grandes backbones, e tem casos engraçados. Eu conversei com meu colega da Secretaria de Infraestrutura, o Marcos Cavalcante, ele disse que existem obras de estradas aí que, de repente, uma escavadeira puxa uma fibra ótica e procuram no mapa, não é de ninguém. Os caras estão jogando escondido, certo? Muitas vezes eles jogam, inclusive, nas estradas vicinais, porque é mais difícil ser encontrado. Então, o custo de faixa de passagem é muito caro. Então, todas essas são discussões aí que eu acho que cabem num fórum desse tipo. Eu vou encerrar aqui, né, para não me alongar muito tempo. Eu acho que esse é um fórum realmente que tem muito a contribuir aqui para o país e, claro, para o Estado em particular. Eu, infelizmente, só vou poder ficar até o horário do almoço com os senhores, porque eu também tenho essa reunião aí dos governadores lá em Teresina. Eu vou ter que ir. Ciência e tecnologia, como eu disse, é um dos temas.
mas desde já gostaria de deixar um abraço e desejar muito bom trabalho para todos aí que vierem ao fórum. Muito obrigado. Obrigado, secretário Manuel Gomes de Mendonça Neto, pelas palavras. De vez em quando, acho que é bom a gente estar no CGI e não estar do lado do governo. Mas aí o secretário do Ministério vai precisar levar esse recado. O CGI cuida da camada 2, da camada em cima da infraestrutura. E, de vez em quando, é bom a gente poder repassar as coisas. Mas obrigado aí, o recado foi entendido. Como representante do governo federal, e para nós no CGI é uma honra ter o Maximiliano Martinhão como conselheiro do CGI. Ele é secretário de Telecomunicações do Minicom. Então, agora a palavra é sua. Bem, bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui os colegas de mesa, a professora doutora Idelnise, o secretário Manuel, secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, professor Glaser, nosso secretário executivo no CGI. Deixar também aqui um abraço ao professor doutor João Carlos Salles, reitor da Universidade Federal. Bem, uma mensagem rápida, acho que todo mundo já falou, assim, a maioria das coisas que podia falar, né, mas deixar aqui alguns pontos, né, para a reflexão de vocês que estarão aqui nos próximos dias, participando dos debates, contribuindo para as discussões. Primeiro que vocês têm que ter em mente que o Brasil, né, ele faz uma coisa, fez uma coisa há 20 anos atrás, tomou uma decisão há 20 anos atrás de criar um fórum de organização e desenvolvimento da internet, de propor políticas, um fórum multissetorial. Esse fórum, vocês sabem, chama-se Comitê Gestor da Internet. Vocês hoje estão participando de uma discussão direta com o Comitê Gestor da Internet. Vocês estão fazendo parte dessa história a partir de agora, né? Tudo que vocês verão aqui, vocês incorporarão, levarão para suas atividades, levarão para suas tarefas diárias. E o CGI tem dado essa contribuição para o país. Existem inúmeras atividades do CGI que, para a gente enaltecer, eu não quero falar de uma, que não seja eu não quero cair na tentação de falar de uma que não seja o Fórum da Internet, porque a gente pode esquecer de algo que seja muito relevante, porque tem muitas coisas importantes e é bom que vocês tenham ciência disso, né? Essa estrutura multissetorial permitiu que o Brasil, depois de toda aquela revelação de bisbilhotagem internacional, o Brasil, o governo e o brasileiro, junto com o CGI, convocasse uma reunião mundial chamada NET Mundial, ano passado. Primeira reunião de internet, tratando de governança de internet, em que teve um documento de saída, tratando de princípios e de horizonte futuro da rede, em que todos os participantes concordavam com esse documento. Isso só foi possível por essa estrutura do CGI, que a gente tem, que a gente exercita um conceito multissetorial, com a participação dos governos, né, com as atividades de discussão multilateral, mas só foi possível por esse multissetorialismo que tem mais aí de 20 anos, que a gente está celebrando 20 anos, né? Então, hoje, vocês fazem parte de uma história, farão parte de uma história, estarão aqui falando do Fórum da Internet. É importante que vocês saibam também que, dentro do CGI, há uma preocupação, alguém aqui na mesa falou sobre descentralização, né? Seria muito fácil a gente sentar em São Paulo, realizar um evento em São Paulo, né, encher um auditório com 3.000 pessoas, né, porque é em São Paulo, ou então é no Rio de Janeiro. Mas o CGI teve a preocupação de descentralizar. Já fizemos um em Belém, correto, Glaucio? Já fizemos um em Belém, fizemos em Recife, agora estamos fazendo em Salvador. A gente tem essa preocupação de trazer os debates relevantes da internet para próximo daqueles que usam e que contribuem para o desenvolvimento da internet brasileira. E esse, em particular, é importante porque ele é um pré-IGF, Fórum de Governança da Internet, que será realizado em João Pessoa no final do ano.
É importante que o Brasil, né, é importante vocês saberem disso, o Brasil é o único país que está sediando 2 IGFs, por causa de tudo isso que eu já falei, de toda essa importância que o Brasil conquistou nas discussões de governança da internet, né? E o trabalho de vocês aqui, eu vejo com naturalidade temos questões a ser resolvidas, temos problemas, Max, precisamos ver isso, Max, precisamos ver aquilo, algumas coisas comigo, outras coisas com o Virgílio, outras coisas com outro órgão do governo federal, às vezes com questões do governo estadual também, municipal, muitas questões também são de governo municipal, né? É importante que essas questões surjam, porque só assim a gente vai ter oportunidade de debruçar sobre o problema e buscar soluções, né? A gente, dentro do Ministério das Comunicações, a gente vem trabalhando desde 2010 na implementação do Programa Nacional de Banda Larga. Agora, mais recentemente, a gente vem trabalhando numa segunda fase que chamamos de Programa Banda Larga para Todos. No Programa Nacional de Banda Larga, né, vamos dizer assim, o que eu chamo de primeira fase, mas não existe essa divisão, né, essa divisão que eu crio, né, só do ponto de vista conceitual, enfim, de um período, e esse novo período que a gente está desenvolvendo, né, a gente assim, teve grandes marcos que a gente conseguiu implementar, né, assim, a gente partiu em 2010 lá com algo em torno de 30 milhões de acessos à internet, né, acessos fixos e móveis, em 2010, mais ou menos 30 milhões de acessos, e hoje, né, usando a mesma estatística, a gente ultrapassa 200 milhões de acessos à internet no Brasil, né? É verdade que a gente precisa trabalhar muito na questão de... a gente conseguiu massificar, a gente precisa agora universalizar, a gente precisa alcançar camadas da população cada vez aquelas mais necessitadas. A gente precisa trabalhar isso, precisa melhorar a infraestrutura, e é disso que a gente está falando no programa Banda Larga para Todos, né? Mas se tem uma coisa que me chama a atenção nesse trabalho do Programa Nacional de Banda Larga, que eu gostaria de compartilhar com vocês, a última vez que o Brasil, por exemplo, a última vez que o Brasil lançou um satélite foi na década de 80. Aí veio a privatização, né? Toda a gestão de um satélite no país foi delegada a empresas privadas, né? E empresas privadas que são empresas que não são empresas nacionais, né? Assim, capital não é capital nacional, né? São empresas que a Constituição entende como empresas brasileiras, mas não é capital nacional. Então, a gente perdeu essa capacidade de integrar, operacionalizar um satélite no Brasil. Com o Programa Nacional de Banda Larga, a Telebrás, junto com a Embraer, criou uma empresa chamada Visiona, que está integrando e está construindo um satélite que será lançado no segundo semestre do ano que vem. Você vê, isso foi alcançado a partir de um programa que surgiu em 2010, de baixo para cima, toda a comunidade participou da elaboração desse programa, né? Todas as críticas, todas as questões foram levantadas, isso ajudou a construir esse programa. Recentemente, agora, fechamos um outro trabalho que é sobre a construção de um cabo submarino do Brasil com a Europa, outra tecnologia que o Brasil, outro tipo de tecnologia, de sistema que o Brasil já não mais detinha. Então, a gente está tendo grandes avanços em termos da infraestrutura de telecomunicações, e a Telebrás também foi reativada para implantar infraestrutura, e está implantando infraestrutura em todo o país, infraestrutura de transporte numa rede neutra, que pode ser usada por qualquer prestador, né? E no desafio que eu vejo adiante, né, que é o desafio de melhorar a infraestrutura e se aproximar cada vez mais das pessoas que não têm acesso à internet ainda, né, a gente tem o Banda Larga para Todos, com os objetivos que a gente vem discutindo, de chegar ao final da edição da implementação do programa com a velocidade média da banda larga de 25 megabits por segundo. É esse o desafio que a gente vai perseguindo. Isso só será possível se a gente fizer a implantação de infraestrutura de fibra ótica. Eu estou falando aqui com vocês, eu vejo muitas pessoas aqui com um smartphone, com um celular, né? É verdade que isso popularizou, ajudou as pessoas a terem acesso à internet, mas se a gente pensa realmente em conexões
que dê vazão a todo o potencial da internet, a gente tem que pensar não em infraestrutura de comunicação sem fio, mas a gente tem que aproximar a fibra das pessoas, fibra ótica das pessoas. E, nesse aspecto, o Brasil é um país carente. A gente tem que dinamizar a implantação de fibra ótica. A fibra ótica só chega a menos de 50% dos municípios brasileiros. A fibra ótica chega a menos de 10% dos domicílios brasileiros. A gente precisa mudar isso se a gente quer sair dos atuais rankings aí de velocidade da internet mundial, velocidade média em que a gente fica em posição muito desfavorável. Se a gente quer mudar isso, a gente tem que implantar redes de fibra óticas, e é disso que a gente está falando no programa Banda Larga para Todos. Enfim, tem muitas outras coisas para falar, eu estou me alongando, eu prometi que ia ser breve. Só para concluir, o Ministério das Comunicações sempre apoiou esse evento. Durante esse evento, estarei eu aqui, secretário de Telecomunicações. Hoje à tarde chega a equipe da Secretaria de Inclusão Digital, que vai oportunizar uma série de outras discussões também. E eu, infelizmente, eu não poderei ficar até o final do evento, porque eu tenho que ir para Manaus. De novo, um projeto que eu faço questão de fechar com isso, para vocês terem a dimensão do potencial que esse país tem, né? Estou saindo hoje para Manaus para inaugurar um primeiro trecho de um projeto que, para mim, é muito caro, muito bacana, que é um projeto chamado Amazônia Conectada. A gente vai implantar a infraestrutura de fibra ótica no leito dos rios do Amazonas para chegar até aquelas localidades em que a fibra ótica não poderia chegar de outro jeito. Eu contava de manhã agora no café para alguém, né, que quando eu cheguei ao Ministério das Comunicações em 2011, né, eu olhava a região norte e, para mim, o único caminho era através do rio, né? E aí me falaram: não, Max, isso não dá certo, Max. No rio passa muito tronco de árvore, passa muito sedimento, passa muitas coisas, e essa fibra ótica vai romper. Isso não tem jeito. Então eu falei: tá bom, os espertos estão dizendo isso, o que eu vou dizer, né? E aí, conversando com uma pessoa, um amigo da região norte, eu falei: mas por que será? Não dá para fazer isso mesmo, né? E ele me falou o seguinte: ô Max, vou te contar uma coisa, existia um cabo telegráfico que ligava Manaus a Belém por meio do rio, e durou até a década de 60. Eu falei: pronto, está aí. Se lá na década de 60 existia isso, impossível que hoje a gente não faça. E aí, a partir de uma grande concertação de esforços, aí, envolvendo a RNP, Ministério da Defesa, fabricantes, e, enfim, o Ministério das Comunicações, uma série de entidades, então amanhã a gente vai estar indo lá para inaugurar o primeiro trecho desse cabo, que realmente vai fazer uma grande diferença para a região. A gente vai estar... Dentro do projeto, serão mais de 7 mil quilômetros de fibra óticas depositadas no fundo do Rio Amazonas. Então, por esse motivo, eu não vou poder ficar aqui com vocês ao longo do evento, mas a equipe do Ministério das Comunicações estará aqui. Desejo a todos um evento muito proveitoso, que vocês possam contribuir, que possam aprender bastante, que possam contribuir bastante com discussões, temas, e, enfim, que a gente possa conversar aí também durante os intervalos. Muito obrigado, sucesso a todos aí. Obrigado pelas palavras, Maximiliano. Esse projeto da Amazônia, realmente, acho que é um caso sui generis. O Brasil, outra vez, na liderança. Parabéns ao Ministério, parabéns ao Brasil, liderando aí tecnologias novas e resolvendo desafios de uma forma sustentável, que, aliás, é o nosso tema também deste evento. Terminando, então, essas palavras introdutórias, eu quero rapidamente apresentar um pouco o CGI. Eu acho que alguns talvez não conheçam toda a estrutura. Estamos celebrando 20 anos. O secretário já apenas mencionou a história de 20 anos, mas o importante é a nossa composição. Em primeiro lugar, o Comitê Gestor não é um órgão do governo, mas nós temos o governo sentado na mesa, junto com os demais setores. Hoje são 21 conselheiros, 9 são indicados pelos diversos órgãos do governo federal. No caso, há um representante do CONSECT, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, há um
representante pelos estados, e os outros 8 representam diversos órgãos do governo. Total, 9. Mas são 21. Os 12 da sociedade civil são eleitos. Há 4 representantes do setor empresarial, há 4 representantes do terceiro setor, das ONGs, e há 4 acadêmicos, dos quais 3 são eleitos, e um é indicado através de uma indicação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Portanto, 12 representantes não de governo. Esses 21 dirigem, de certa forma, a camada 2 para cima, ou pelo menos a camada 2, porque há muitos outros assuntos que também não são atribuição do comitê gestor. A ideia principal desse CGI é coordenar primeiro os nomes de domínio. Todos os domínios que terminam em .br são registrados, então, no comitê, no seu braço executivo, chamado Núcleo de Informação e Coordenação. Ali nós temos, eu sempre digo, a junta comercial dos nomes na internet. É o órgão onde você registra o nome da sua empresa com algum sufixo .com.br, .org.br ou o segundo nível que você escolhe, sempre ligado ao .br. Hoje o Brasil tem 3,7 milhões de domínios, somos um país com liderança nesses domínios, somos o número 6 ou número 7, talvez número 8, dos country codes, países que usam um código de país, BR, e com isso, então, o Brasil realmente assumiu uma liderança muito importante e está presente em todos os movimentos internacionais que discutem a governança da internet. A palavra governança é delicada, ela é perigosa porque quando fala em governança, rapidamente pensamos em governo. Governo não é só o governo eleito, o governo político, o governo que dirige um país. Nesse caso aqui, eu não sou contra governo de forma alguma, mas nesse sentido aqui o governo é a administração geral da internet, é a governança como um todo, feito por todos os setores da sociedade. E o fórum é representativo de toda a sociedade brasileira. Então é nesse sentido que estamos organizando esse quinto fórum. Nós temos representações de todos os órgãos, de todos os setores, e queremos realmente ouvir, anotar todas as reuniões que teremos a partir da abertura. Está sendo secretariada, temos uma equipe cuidando de todos os detalhes, as trilhas serão todas anotadas, e haverá um sumário, haverá um resumo na última reunião, onde vamos prestar contas, e isso, obviamente, será encaminhado aos diversos órgãos que têm alguma atividade específica naquele setor. Então, nós queremos receber contribuições, é bottom-up, é de baixo para cima, todos participando do evento. E o CGI tem, então, essa responsabilidade, por decreto presidencial, de assumir essas responsabilidades aqui no país. Eu falei dos nomes de domínio, obviamente está ligado também ao endereço IP, a alocação dos endereços IPs a todos os computadores. Nós distribuímos isso para as teles e para os provedores, que por sua vez repassam esses números ao usuário final. Nós temos um outro departamento muito importante, a material, a literatura, eu vi aí, sobre segurança, cartilha de segurança, procedimentos para não cair nos contos de quem vende spam e vende imagens. Clique aqui e você será milionário. Não clica porque você vai perder seus dados pessoais. Há muitas informações sobre precauções, sobre cuidados que devem ser tomados para não cair na onda dessas informações. Temos um outro departamento que cuida de projetos. Um grande sucesso no Brasil, em parceria com outros órgãos do governo, são os pontos de troca de tráfego. Antigamente, todos os provedores brasileiros, tanto as teles, principalmente as teles, compravam seu link internacional e o único ponto de contato era fora do país. Desde 97 e 98, o CGI começou a fomentar o que nós chamamos PTT, ponto de troca de tráfego. Então, nós fomentamos esses pontos de conexão. Hoje, em 25 cidades, inclusive Salvador, tem esses pontos de troca de tráfego, onde os provedores regionais trocam as informações, barateando, obviamente, o link, o acesso internacional. Nós temos um outro departamento que cuida de estatísticas. É muito importante
termos resultado do impacto da internet. O que acontece com o uso da internet? Na educação, na saúde, nas ONGs, nas empresas, nos domicílios, quantas pessoas usam? Nós temos aproximadamente 100 milhões de pessoas com acesso à internet no Brasil. Isso não significa que todos tenham acesso na sua casa. Muitos usam a internet no trabalho ou na escola, mas nós ouvimos que muitas escolas não têm acesso. Então, realmente, ainda tem um Brasil excluído, que nós queremos, de certa forma, incluir, obviamente, e por isso medimos o impacto da internet nos vários setores. É uma estatística por amostragem, não é um censo completo, mas indicadores que servem para o governo definir suas políticas públicas. E um outro departamento que trabalha com ênfase em protocolos de acesso à internet, principalmente olhando a acessibilidade. Um número que me assustou pela primeira vez, quando eu vi, o Brasil tem cerca de 40 milhões de pessoas, 20% da sua população, com alguma limitação de acesso. Ou não enxergam, ou não ouvem, ou não têm todos os dedos, ou têm alguma dificuldade. Nós precisamos prover inclusão digital também para esses que, de alguma forma, estão excluídos. Existem hoje uma série de aplicativos que estão sendo desenvolvidos, geralmente por universidades, e nós temos um concurso anual para escolher os melhores trabalhos e fomentar o desenvolvimento de aplicativos de acessibilidade e outros padrões para o uso da internet. É uma forma como o CGI contribui. E nós queremos que este fórum também seja uma semente, um local onde vamos receber novas ideias que possam germinar, que possam progredir para soluções que o nosso país precisa. E o Brasil, obviamente, é líder em uma série de modelos de governança, e nós vamos discutir isso aqui. Terminando, eu quero saudar de uma forma especial os conselheiros presentes aqui. Ao meu lado está o Max, representando o Ministério das Telecomunicações. Estou vendo ali o Henrique, representando o setor empresarial, o Flávio Wagner, Carlos Afonso, aqui na frente o Nivaldo e o Percival. Por favor, fiquem em pé para a gente reconhecer. Tem a Flávia, a Flávia está aqui. Fiquem em pé os conselheiros. Alguns conselheiros que foram eleitos e indicados representando, então, aqui neste evento, o CGI. Obrigado pela presença. Eu quero dar um destaque especial por causa do pré-IGF e o próximo IGF, que será em João Pessoa. Temos conosco o secretário Éder Dantas, é o secretário de Transparência lá da cidade de João Pessoa. Bem-vindo aqui em nosso meio também. A bancada toda aí, representando o município e, por extensão, representando o estado da Paraíba. Só para deixar claro, o IGF... 2 secretários, desculpe. A gente reconhece as pessoas e não sabe os cargos. Desculpe a falha. Mas esse IGF é um evento da ONU, é um convênio que foi assinado com o governo brasileiro, tem um acordo de país que o Brasil assinou. O CGI recebeu a incumbência de fazer toda a logística, mas quem está convidando é o estado da Paraíba e a cidade de João Pessoa. E nós estaremos ali de 9 a 14 de novembro deste ano, e aqui, como nós dissemos, é o pré-IGF brasileiro. Vamos ter uma festança muito grande lá em João Pessoa. Calculamos mais de 2.000 pessoas, bloqueamos todos os hotéis, a cidade está em alvoroço, e vamos trabalhar duro. Agora em agosto vem uma equipe da ONU e nós vamos estar ali, então, acertando os últimos detalhes de logística. Obrigado aí pela presença forte da Paraíba e de João Pessoa. Eu quero saudar a todos mais uma vez e desejar que realmente tenhamos um trabalho muito profícuo, muito proveitoso nestes dias. Obrigado pela participação.